Quando você ouve a palavra SUS, o que vem na sua cabeça? Um corredor lotado de gente esperando por atendimento nos prontos-socorros, deitado nas macas? Ou vem o maior sistema público de saúde do mundo, que oferece todas as vacinas que a Organização Mundial da Saúde recomenda de forma gratuita para todos os habitantes? Nós podemos separar a história da saúde pública no Brasil em dois grandes momentos. Antes da saúde ser um direito e depois da saúde ser um direito. A saúde era um verdadeiro cada um por si. Em 1923, o Brasil começou com as suas primeiras sementinhas de fábrica. E os trabalhadores dessas fábricas até então tinham um ambiente de trabalho desumano e condições mínimas de sobrevivência. Então eles pensaram que os trabalhadores precisariam de um mínimo de segurança. Então, em 1923, eles desenvolveram os primeiros fundos de pensões, que eram geridos pelas próprias empresas. Que quando você tivesse um acidente de trabalho, por exemplo, você teria direito a uma remuneração mínima para você continuar comendo e existindo, para conseguir voltar a trabalhar nessa mão de obra minimamente especializada, que já era o sistema fabril incipiente aí na história do Brasil nesse momento. Ou seja, o acesso à saúde não era direito de todos. O acesso à saúde era vinculado ao ato de trabalhar, ou seja, a carteira de trabalho, aos trabalhadores formais. Pois bem, apesar dessa discussão sobre saúde começar em 1923 com essa chamada lei Eloy Chaves, que é essa lei que instituiu essas primeiras pensões, essa discussão ainda era restrita aos trabalhadores formais. O que isso quer dizer? Os trabalhadores do campo, que era muita gente nessa época. Os trabalhadores informais, que hoje são muitas pessoas, imagina naquela época. Os desempregados e as mulheres casadas com esses homens ou as mulheres sem marido, nenhum deles tinha acesso à saúde. Todas essas categorias de pessoas eram chamadas os indigentes sociais. Eles ficavam às portas das chamadas Santa Casas, daqueles hospitais de caridade, de instituições religiosas, e ficava, na verdade, à mercê dessas campanhas eleitorais, muitas vezes, para fazer ação de saúde, e ficava à mercê dessas caridades. Não era um direito dessas pessoas. Em 1932, depois de muita luta dos trabalhadores, de muita mobilização, muito suor, muita lágrima, os trabalhadores conseguiram o primeiro sistema previdenciário nacional. Foi criado então os Institutos de Aposentadorias e Pensões, os IAPs, na época de Getúlio Vargas, em 1932. Foi a primeira vez que o Estado mesmo geria essas pensões. Então essas pensões continuaram atreladas às pessoas que tinham carteira assinada, mas no lugar de ser as empresas que geriam, como foi lá na lei Eloy Chaves que a gente viu, agora era o próprio Estado que geria, pela primeira vez na história. Bom, gente, essa compreensão de saúde até os 1980 era baseada basicamente em duas frentes. A frente sanitária e a saúde do trabalhador. A concepção de saúde, então, nessa época, era a ausência de doença. Ou seja, se você não está com doença, você tem saúde. Isso começa a mudar no final dos anos 80. A gente estava vivendo um período de ditadura, então à frente dessa luta contra a ditadura tinha o setor da saúde, que estava se organizando na Reforma Sanitária Brasileira, que era a RSB, um movimento do qual o Eduardo Jorge, ex-deputado federal, fez parte e foi um dos pensadores do Sistema Único de Saúde. Esse movimento da Reforma Sanitária Brasileira, na 8ª Conferência Nacional de Saúde, começou a elaborar aquilo que seria o SUS. E a principal conclusão desse movimento foi: a saúde precisa ser um direito de todos e um dever do Estado. E isso foi a principal revolução que a gente viveu nos últimos tempos em questão de entender a saúde para o povo brasileiro. Ela que antes era vinculada só à carteira assinada, passa nesse momento a ser direito de todos e quaisquer cidadão, gratuita e universal. Os seus princípios estão estabelecidos do artigo 196 ao 200 da nossa Constituição Federal. O SUS ele tem status constitucional, foi um avanço muito grande para o Brasil e apresenta grandes desafios também. Essa guinada histórica do conceito de saúde, quando ela passa a ser um direito universal do povo brasileiro, constitucional, eu considero que isso foi uma revolução institucional, de fato. A sociedade organizada, principalmente ali no movimento da reforma sanitarista brasileira, conseguiu puxar esse debate, conseguiu fazer essa reivindicação, se organizou no parlamento e concretizou como direito constitucional à saúde. Mas como que a gente vai fazer agora para o cidadão ter de fato esse direito atendido? É um desafio muito grande.
A gente está falando de uma revolução de concepção. Até isso chegar na vida real das pessoas do interior do Maior Grotão, a gente imagina o tamanho do desafio, das complexidades e do tempo. Porque não é só uma questão de diferença de conceito, é diferença de metodologia. A maneira de se fazer saúde, tudo foi transformado. Começou-se um debate sobre o que é saúde do zero. A saúde que antes era entendida como ausência de doença para o trabalhador formal da fábrica, hoje ela é vista de maneira integral. E essa é um dos primeiros princípios do SUS, estabelecido nos artigos de 196 a 200. A integralidade. A integralidade, que é um desses princípios, ela é agora um tripé que a gente enxerga a saúde. Não é mais ausência de doença apenas. Agora ela é a promoção da saúde, isso é, você ter uma moradia digna, a saneamento básico. Ela também faz parte da prevenção, que são as vacinas, por exemplo. A promoção da saúde e a prevenção seria esse primeiro ponto, acompanhadas da proteção à saúde depois de promovida e a recuperação, que aí sim, quando você tem uma doença, você vai recuperar a sua saúde. Então a saúde ela é vista desde todos esses âmbitos, desde a parte de você ter condições de vida, fazer atividade física, se alimentar saudável, ser bem educado do ponto de vista da saúde, da alimentação, dos hábitos. Isso tudo agora compõe a nossa visão de saúde, que é o direito de qualquer cidadão, repetimos, e dever do Estado fazer. Nós já falamos então de dois princípios: a universalidade, que é todo mundo ter direito de maneira gratuita, é o maior sistema público de saúde do mundo nessas condições, e a integralidade, a saúde vista de maneira integral. O terceiro princípio que a gente tem que destacar é a equidade. A equidade ao acesso aos serviços é o seguinte: se a pessoa está muito debilitada para chegar ao hospital, ela tem direito de uma ambulância e buscá-la dentro da casa dela para levá-la ao hospital. Então, a saúde ela tem que atender os diferentes de maneiras diferentes, para que aí sim há justiça e equidade, que é tratar essas pessoas que estão mais debilitadas com prioridade. Então a gente tem que saber quais são as prioridades, o que a pessoa tem direito, para garantir o acesso daquela pessoa de fato, e não só formalmente o direito à saúde, mas ele de fato acontecer na realidade. Ô gente, e é por isso que a saúde não pode ser uma mercadoria, ela não pode ser vendida por planos, por empresas, porque o que dá lucro no sistema de saúde, na assistência à saúde, o que dá dinheiro é o tratamento de doenças. A prevenção, a promoção e a proteção, que é o que a gente viu que é um dos princípios do SUS, isso teoricamente é só gasto. Isso não é gasto para o Estado é investimento, porque é função do Estado dar qualidade de vida pra gente, não gerar lucro. Do ponto de vista das empresas privadas, eles vão tentar ter lucro. A linguagem das empresas privadas é o lucro. E a saúde não é o lugar certo para esse tipo de linguagem. A gente economizaria muito dinheiro se todas as cidades já tivessem feito o tratamento de esgoto. E a gente sabe que a maioria das cidades brasileiras joga esgoto in natura nos seus rios, que são os mesmos rios que depois a gente vai captar água para beber. Grande parte dessas demandas das filas do SUS advém dessas doenças causadas pela falta de saneamento básico. Bom, gente, depois que a Constituição colocou lá que a saúde é um direito de todo mundo, que ela é integral e tem que ter equidade, a gente precisava então de uma lei para destrinchar como que esse sistema único de saúde iria funcionar. Em 1991, então, foi promulgada a lei do SUS. Ela trouxe um grande avanço pra gente. Pela primeira vez teria uma equipe multiprofissional fixa em um território. Ou seja, as equipes de saúde iriam nas casas da pessoa, utilizando esse que é um dos princípios do SUS de prevenção. Então ela chegava na casa da pessoa e podia olhar, por exemplo, se a casa dela tinha janela. Talvez uma casa sem janela podia provocar alguma doença respiratória. Então ali, com um diagnóstico simples, já poderia se evitar uma grande sobrecarga do sistema lá na frente e ainda garantir para o cidadão qualidade de vida. Esse tipo de abordagem lá na raiz, na ponta, na porta da casa da família, foi um grande avanço que essa legislação trouxe. Essa legislação foi aprofundada em 1994 com o chamado Estratégia da Saúde da Família, que mudou depois para Programa de Saúde da Família. O Programa de Saúde da Família acabou de revolucionar o conceito de saúde que o SUS tinha começado a discutir até então. O Programa de Saúde da Família muda inclusive a maneira que o médico trata o paciente. Essa visão do médico, paciente, como se fosse um aluno, professor, cai por terra. O paciente torna um sujeito ativo do seu próprio processo de cura e do seu próprio processo de promoção de saúde. Além disso, o médico da família, ele vai dentro da casa, ele vai na família
família da pessoa e que a medicina da família tenta entender e enxergar essas barreiras que nem sempre são físicas e que nem sempre são biológicas. Essas barreiras sociais, culturais, psicológicas, todas elas agora são levadas a sério dentro dessa nova estrutura que é o Programa de Saúde da Família. Ele também foca na prevenção, que é ampliando o que eram os PACs, que era o Programa de Agentes Comunitários de Saúde, agora passa a ser dentro do PSF os agentes comunitários de saúde. As pessoas continuam visitando as casas e hoje 2/3 dos habitantes brasileiros têm acesso a essa equipe constante, fixa no local. Isso é um avanço muito grande pelo relativo pouco tempo de Sistema Único de Saúde que a gente tem. Mas quem que comanda o SUS? Quem faz a gestão? Quem paga o SUS? É o presidente? Quem que é? Essa é a parte mais desafiadora do SUS. Ao mesmo tempo que é isso que permite o sucesso, é isso que nos impõe desafios inéditos na história brasileira. O SUS, ele é descentralizado e compartilhado. Ou seja, o SUS, ele é descentralizado e compartilhado no esquema tripartite. Isso é, ele é da União, ele é do Estado, ele é do município. O governador, junto com o secretário de Estado de Saúde, tem responsabilidade na gestão e no financiamento. O prefeito, junto com a secretária municipal de saúde, tem que gerir e financiar. E o presidente, junto com o ministro de saúde, tem que gerir e financiar. Mas o mais importante desse sistema, como a gente já bateu bastante na tecla aqui, a gente viu que é a atenção básica, é a prevenção. Por isso que nos municípios é que a magia do SUS acontece. O diferencial do SUS, o que ele traz de maior avanço, que é essa prevenção, ele é realizado nos municípios, pelos agentes comunitários de saúde, pela equipe de médico da família. A prevenção é muito mais importante nessa visão do que depois tratar a doença. O nosso objetivo é que o cidadão não fique doente. E se caso ficar, aí sim ele vai ter o atendimento que ele precisa. Mas a ideia é que nos municípios aconteça a prevenção. Então, como que o SUS dividiu mais ou menos as coisas? Nas cidades pequenas, elas vão ser chamadas de baixa complexidade. Elas têm uma listinha de coisas para fazer, entre elas vacinação, prevenção, tem que ter muita ambulância, carro de saúde, UTI móvel, para se precisar de levar as pessoas daquela cidade, o cidadão que tiver um problema mais sério de saúde, precisando de alguma especialidade, de algum exame mais sofisticado, ela vai para a cidade polo mais perto, a 30, a 40 quilômetros. E essa cidade polo seria a cidade de média complexidade. Essa cidade de média complexidade recebe mais dinheiro do governo federal, da União e do Estado do que a cidade de baixa complexidade. Porque a cidade de baixa complexidade ela tem uma lista menor de afazeres. Então a cidade polo ela já recebe um aporte maior justamente pensando que ela terá que abarcar algumas pessoas de outras cidades que vão precisar desse atendimento de média complexidade. Precisando do atendimento de alta complexidade, a gente já teria aí as capitais, as cidades de maiores referências. Então seria um sistema em rede, bem distribuído, cada um com a sua função e uma gestão tripartite. Outra parte fundamental da gestão do SUS são os órgãos colegiados. O que é isso? São os órgãos compostos por várias pessoas que vai fiscalizar e planejar o sistema público de saúde. Então, se o município ele gere e ele financia, ele tem que ter um conselho municipal de saúde para fiscalizar esse financiamento, para fiscalizar a gestão e para ajudar no planejamento, que é fundamental. E esse conselho, ele é composto de forma paritária. Metade são usuários do sistema e metade são os prestadores de serviços do SUS. É o espaço correto para a gente fazer as denúncias, para reivindicar nossos direitos. Quando você vê uma irregularidade no hospital, o médico que está demorando, tomando cafezinho para te atender, fazendo hora e fazendo fila no posto de saúde. O Conselho de Saúde é o lugar de levar essas demandas, reivindicar, pautar, fiscalizar. O Conselho Estadual para os investimentos de gestão estadual e ter o Conselho Nacional também. Então é muito importante a população participar efetivamente do Conselho Municipal de Saúde, das conferências municipais, que tiram os delegados para as conferências estaduais e que elegem os conselheiros municipais. A gente tem que procurar saber quando que acontecem as eleições, participar, ir nas reuniões, porque o que a gente está vendo aqui, gente, é que o SUS não tem uma empresa para gerir, não é o presidente que gere, não é só o prefeito, somos nós. Fomos nós, enquanto sociedade organizada, que conseguimos o SUS. E somos nós que vamos cuidar deles. E os conselhos são os lugares certos para isso. É onde a gente vai fiscalizar o secretário, onde vai pressionar o secretário. Ou seja, quanto mais participativo o Conselho Municipal de Saúde é,
melhor a saúde pública daquele município vai ser. Quanto maior participação, mais investimento, mais fiscalização e mais avanços. E a gente viu então que o diferencial, os grandes avanços do SUS é justamente os conselhos, essa participação da sociedade e a descentralização. Essas duas coisas são grandes desafios na cultura política brasileira. Primeiro que a gente tem uma cultura política de Estado unitário, desde a época do imperador. Então essa ideia de federação que a gente copiou um pouco dos Estados Unidos, que divide a gente entre União, tem suas leis, Estados têm suas leis, municípios têm suas leis, isso ainda é um pouco novo e a própria federação é ainda um exercício para a cultura política brasileira. Quem dirá o SUS? O SUS, então, ajuda muito para a gente fazer esse exercício para exercitar o nosso sistema federativo. Então é muito bom a gente usar o SUS, esses desafios do SUS de implementação, que a gente está lidando diariamente com os próprios desafios do próprio sistema federativo brasileiro e que o SUS ajuda a gente a identificá-los e superá-los. Na prática, o desafio maior dos municípios, principalmente os municípios pequenos, são as especialidades médicas e os exames mais requintados, os exames mais caros. Isso normalmente não tem dinheiro pelo subfinanciamento do SUS. É difícil para o município conseguir pagar sozinho, ainda mais quando o município tem pouco cidadão, tem pouco dinheiro rodando. O indicado nesses casos, então, e o que é previsto na lei do SUS, é importante a gente destacar aqui, é que os municípios façam seus consórcios intermunicipais. Às vezes um município sozinho não consegue atender o seu cidadão, mas se juntar 3 municípios e fazer um consórcio para atender os municípios dessa cidade, aí consegue oferecer especialidades médicas e os exames que os cidadãos precisam. Então o consórcio intermunicipal é uma possibilidade para aprimorar a gestão do SUS. A gente também tem o desafio do nosso país ser muito grande, de ter dimensões continentais, muito desigual, uma desigualdade regional muito grande, econômica muito grande, e a gente ainda tem muita politicagem que é feita eleitoralmente dentro do sistema de saúde também, mas que isso pode ser diminuído através da participação social nos conselhos. Soma-se a isso o lobby de empresas, de grupos de assistência de saúde, que fica em cima da imprensa para tentar desqualificar o SUS o tempo todo, porque eles estão de olho na saúde. Se a saúde deixar de ser um direito, passa a ser mercadoria. E se ela passa a ser mercadoria, alguém lucra com isso. Você não se engane que essas pessoas que vão lucrar se a saúde deixar de ser um direito, financiam campanhas, articulam campanhas para desqualificar o SUS. Quando você soma todos esses fatores que você vê na TV, na imprensa, a fila dos prontos-socorros lotados, com marcas, que o SUS não presta, que o SUS é ruim, a gente começa a deteriorar a visão nossa de que saúde deve ser universal e gratuita. O SUS está ligado diretamente, como a gente viu, nessa ascensão da saúde como um direito constitucional e dever do Estado. Outro grande problema é que o jeito que a gente paga imposto é muito desumano no Brasil. No Brasil, pobre paga mais imposto que rico. Se você tiver um carro 97, você paga imposto. Se você tiver um iate, você não paga imposto. Se você tiver lucro para mandar para fora do Brasil, lucros e dividendos de grandes empresas como Itaú, você não paga imposto, mas se você recebe na sua folha de pagamento um salário mínimo, na fonte você paga imposto. Numa Coca-Cola, numa cerveja, numa coxinha, em qualquer coisa que você for comprar, você vai pagar o imposto e o pobre vai pagar o mesmo imposto que o rico em cima desse consumo. Então a gente sente que a classe mais baixa da população, os pobres, a classe média, parte da classe média, sente os seus ombros pesados de pagar imposto e não vê esse retorno para a sociedade. Então, esse sistema desigual do imposto, quando a gente mistura com todos esses fatores e dificuldades, quando a gente vê esse combo, a gente fica tentado a não ver todos os avanços que o SUS trouxe e começa a ver só a foto de um posto lotado, de um pronto-socorro lotado, de um pronto-atendimento lotado. A gente não vê todo o vídeo, que são essas séries de desafios que o SUS vem superando, muitos deles ainda a superar. Está muito longe de ser um sistema perfeito, tem muita coisa pra gente lutar, mas pela revolução que ele foi, pelo nível de complexidade que ele é, e ele tem apenas 27 anos de idade, muita coisa foi feita. Com apenas 27 anos, o SUS já é o maior sistema público de saúde do mundo. O Programa Nacional de Imunização, o PNI, é um dos programas mais referenciados do planeta. Esse programa oferece todas as vacinas que a Organização Mundial da Saúde recomenda e previne o povo brasileiro de mais de 20 doenças diferentes. O SUS também, gente, mesmo com pouco tempo de existência pelo nível da dificuldade e mesmo sendo subfinanciado, ele tem o maior sistema público de transporte de órgãos do mundo. O SUS também, gente, garante o tratamento integral do câncer, do HIV, da tuberculose e da hanseníase.
Foi o SUS que deu o direito de você, eu e todos nós lutarmos para a saúde ter qualidade, ter gratuidade, integralidade e universalidade. Isso está na nossa Constituição e foi a luta pelo SUS que trouxe isso pra gente. Sempre que a gente for falar tudo que o SUS precisa de melhorar, vamos lembrar de falar também o que ele já tem, o que ele conseguiu, os avanços dele, e vamos lutar sempre para melhorar o SUS e não para acabar com o SUS. Não é porque o desafio é grande que a gente tem que desistir. Pelo contrário, os grandes desafios são os que levam às grandes vitórias. Bom, gente, vocês já sabem que vocês têm que se inscrever aqui no canal, dar o like, compartilhar o vídeo. E além de tudo, hoje eu tenho uma notícia nova. A partir de agora, aproveitando o princípio de equidade do SUS, a gente vai legendar os nossos vídeos, o Coletivo Variável está legendando os nossos vídeos para que ele possa ficar mais acessível, para a nossa comunicação vencer aí mais uma barreira, não é isso? Então, muito obrigado por acompanhar mais um vídeo até o final. Vamos compartilhar esse conhecimento, mandar suas sugestões, suas críticas. Muito obrigado mesmo. Vamos lembrar então que o SUS é o nosso direito à saúde na Constituição, é o direito de todos terem um mínimo de igualdade para a gente conseguir até mesmo competir, para quem acredita na meritocracia, que é ter condições de saúde, condições mínimas para uma existência digna.